Ó. Bom, pessoal, então vamos começar. A gente vai começar a discutir algumas coisas. Eu vou apresentar mais algumas os softwares. A ideia dessa aula, dessas nossas aulas, né, desse período aqui, é justamente apresentar os recursos, né, novos recursos, tudo que vocês podem usar em termos de recurso para a aula e fazer vocês garimparem mais ainda, né? Tentar encontrar outras coisas que sejam interessantes. Porque eu estava relacionando alguns, quando você procura tanto softwares como os vídeos também, que vídeo é uma parte significativa nesse processo de criação para trabalhar em aulas. Porque quando você produz um material visual, ele pode ser utilizado em várias aulas, né? Você pode, claro, se você não ficou tão bom no primeiro, você pode aprimorar, mas você já tem um ponto de partida. Isso é importante. Todo o material que você produz, ele é o ponto de partida para uma próxima aula, porque ele vai te dar uma base para você consertar e adaptar conforme a realidade emergente, né? O que está surgindo aí no processo. Sim, E isso é super importante, porque o teu trabalho, ele vai criando mais, vai ficando mais encorpado, vai tendo uma qualidade melhor, e daí você vai adequando ele sempre de uma forma mais técnica, né? Porque além de ser um produto que você está desenvolvendo, ele pode ser até você pode comercializar, inclusive, né? Pode chegar e fazer a divulgação desse trabalho e produzir, publicar, ou então deixar online, assim, para você ter um público fiel ali que siga e mais ou menos o rumo que você está desenvolvendo e avance, né, nesse sentido para a aprendizagem e o desenvolvimento do xadrez escolar, né? Então, isso é interessante. Selecionei alguns tópicos que eu acho relevante, né? Porque quando você for fazer esses estudos, quando você for selecionar, às vezes a gente pega sempre o que está mais fácil, o que a gente conheceu rapidamente, né? Então, são raras as vezes que a gente faz esse aprofundamento, procura novas coisas, novos recursos, e por conta própria, assim, né? Só para com esse intuito. Ah, eu quero procurar um, um programa, um app que facilite a visualização de partidas presenciais, uma coisa assim. Então, se você quer alguma coisa, você vai ter que ir procurando. E essas nossas aulas, assim, nesse sentido, ela é muito valiosa, porque você pode ver, quando a gente conversa, trocando as ideias aqui, é, surge alguma coisa. Ah, alguém mexeu com um programa que é interessante, que serve justamente, as coisas vão se somando. Isso é significativo, né? Para todo mundo, porque daí você começa a fazer teu arsenal de recursos, recursos tecnológicos que você vai desenvolver, vai poder desenvolver aulas. Então é bacana. Por exemplo, quando você faz um planejamento de uma aula, mesmo nas escolas, daí você fez o teu planejamento, você deu aula naquele período, naquele ano, e você viu coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, e aí você vai lapidando, né? Vai deixando de tal forma que seja a próxima seja sempre melhor. A ideia é essa, né? O que vem depois tem que ser sempre melhor. O som está falhando? Estão ouvindo ou não? Tá todo mundo ouvindo ou não? Aqui o Alexandre está falando que não está ouvindo bem. não, estou Ah, ouvindo, mas às vezes falha, só isso. às vezes dá uma Quando funciona, falhada. é uma beleza, um espetáculo. É, porque até agora não deu uma travada aqui, pelo menos na conexão, né? Isso é bom. Bom, então continuando, eu fiz algumas divisões assim que são importantes quando você for relacionar, por exemplo, você vai procurar vídeos, você sabe que tem um monte de recursos tem, eh, tem os streams, né, que você pode produzir para deixar online lá para o pessoal pegar e baixar e usar. Então, um deles seria a questão do raciocínio lógico, resolução de problemas, né? Aqueles sites, aqueles recursos que te dá essa viabilidade para você usar em sala de aula. Aqui toca telim. O que que é o telim?
É alguém que quer. Não, deixa eu Professor, ver aqui. Oi. se eu puder baixar um pouquinho a câmera, a gente só enxerga o Ah, dos é? óculos para cima. Uou! Aí, melhorou, melhorou. Aí, Agora sim. agora, agora estamos aí. Então, voltando. Então, raciocínio lógico, resolução de problema, você encontra um monte de produtos nesse sentido, que seriam vídeos de tática, que traz os golpes táticos, como aquele que o próprio Oswaldo mostrou do livro do Bloch, que ele disponibilizou, eu acho que inclusive, né, em PDF, para que tem 16 temas, mas as miscelâneas, então ele é bastante interessante, porque ele é gradual, ele é de desenvolvimento gradual, ele vai te dando um embasamento, né? Então, vídeos de táticas você encontra com muita frequência. Claro que todos ali eles abordam, eles pegam um tema ali e tentam desmembrar, mostrar como que é a solução daquele problema. Eles não seguem uma rotina muito consistente de passar todos os problemas táticos e avançando, né? Mas você encontra alguns de língua nacional, outros de outros idiomas, então você encontra. E partidas comentadas também, ela entra nessas questões, porque justamente nas partidas aparece, às vezes, o tema tático, porque quando se mostra uma miniatura, normalmente eles tentam mostrar, o que domina mesmo uma miniatura de xadrez é um golpe tático, né? Porque a parte estratégica mesmo, ela praticamente ela não existe porque a partir das as miniaturas, elas são partidas curtas e elas começam com um conceito estratégico, desenvolvimento, que se vai melhorando, situando as peças, mas sempre acaba num golpe tático fatal. E aí, justamente em função de um erro do adversário, né? Então, nesses casos, assim, nessas partidas comentadas com explicação, elas são interessantes justamente para a aula, né? Onde o objetivo principal dentro do âmbito educacional seria desenvolver o pensamento dedutivo, as heurísticas do pensamento, né? Porque quando você faz com determinada frequência vários temas, trabalha com vários temas táticos, você automaticamente assimila aqueles modelos de conhecimento, então, em partidas presenciais, isso aflora. É como se fosse você já tivesse lá na tua cabeça há muito tempo e você visualiza com maior rapidez. Essa é uma distinção grande entre os grandes mestres, os jogadores do tempo, que eles têm um arsenal desses modelos de conhecimento em sua cabeça, né? Entra justamente aquela questão dos chunks, né? Que seriam aqueles padrões, aquele agrupamento de peças que ele já está familiarizado. E eles têm um número muito maior do que as pessoas que estão começando, lógico, né? Porque de tanto analisar e estudar posições, fica mais fácil você visualizar. Então, intuitivamente, você acaba descobrindo soluções de problema. Isso é fundamental. Outro tópico que seria interessante seria a tomada de decisão sob pressão. Se ele separar esses conteúdos que você encontra em softwares, vídeos e trabalhos afins que você encontra online, livros inclusive, seria a questão da tomada de decisão sob pressão, porque daí você encontra onde? Na questão das blitz, dos bullets, partidas comentadas, que tem muito online, né? No Lichess, no chess.com, você vê que os jogadores eles jogam e comentam em tempo real ali. Ah, esse daqui, sei lá o quê, mostra, vai mostrando lá as variantes e vai avançando. Então ali você vê como que é a tomada de decisão do jogador sob pressão. Então, às vezes, dá um trava, né? Quando você está sob pressão do relógio, dá um trava, você fica. Daí você trava ali, daí você, aí você perde os segundos decisivos na partida. Então, é interessante todos esses estudos, justamente para mostrar para os alunos, né, esse controle emocional, ele conseguir regular, como poderia dizer, ele controlar melhor esses seus anseios, né, a precipitação na hora de tentar o arremate, essas coisas todas. Então, é exatamente um ponto significativo na tomada de decisão, né, dos jogadores.
Então, é importante sair dentro da parte psicológica, né? O 3 seria a gestão das emoções e competências socioemocionais. Aquelas partidas que o jogador tá meio estranho na posição, de repente ele dá uma reviravolta numa partida, né? Tá meio que perdido, e daí ele reage. Isso é dentro de uma estrutura para trabalhar dentro da educação, é a questão da autoconfiança, a frustração, a resiliência, porque eu tinha uma partida, quem que era que ele estava jogando mesmo? Eu tinha tem um aluno meu, ele é da OAB, né? Já não é pequeno, né? Ele estava jogando, ele estava jogando a partida, mas é uma partida assim, interessante. Ele jogou, mas ele ficou, depois ele começou a ficar mal. Ele jogou a abertura, assim, mas faltou um pouco de energia para definir. Daí, de repente, começou a virar o jogo. Ele cometeu alguns erros, ficou em inferioridade por um bom tempo da partida. E de repente, no final, ele consegue. O jogador, apesar da vantagem grosseira que ele tinha, ele comete um erro garrafal. E ele, por estar tão pressionado na partida toda, assim que o jogador cometeu o erro, ele não percebeu que poderia ganhar o jogo. E aí desistiu. Desistiu, quer dizer, ganhar não, ele poderia empatar o jogo. Ele desistiu uma jogada, tendo a vez de jogar. Então, tava com o gol vazio, eu tinha que chutar pro gol só. E daí ele desistiu. Então, ali você vê que, de repente, tem que trabalhar mais essa questão dessa resiliência, de você estar sempre procurando a vitória. Isso para as crianças é fundamental também, né? Você trabalhar essa parte nesses aspectos emocionais. Análise de situações e pensamento crítico. Vídeos, é interessante essa questão de vídeos que tragam a resposta para o melhor lance, né? Ele pode avaliar os lances que ele pensava poderia ser executado ou não. Esse questionamento, aflorar essas discussões, porque é interessante as ideias, né? Você tem que trabalhar essas ideias. Ele não pode trabalhar com as ideias que já estão pré-concebidas dentro de um trabalho. Ele vai ter que trabalhar com as ideias interiores dele, para ver o quanto se aproxima do real. E isso é muito importante para um jogador de xadrez, né? Ele tem que se basear no que ele pensa, porque na hora do vamos ver, ele está sozinho. É ele e ele, né? E daí vamos lá. História, cultura e biografias, tem vários materiais que trabalham, que desenvolvem esse tipo de conteúdo, né? Você pode encontrar mesmo no Lichess, né? Que tem aquela montoeira de vídeos. Tem alguns documentários sobre campeões. É bom que ele conheça a história, os jogadores, grandes jogadores, né? Algumas partidas históricas. É interessante porque desperta essa questão de você procurar entender e conhecer mais sobre o xadrez, né? E ver como que era dentro de um contexto, né? Do contexto da época, como que as coisas aconteciam, que é totalmente diferente dos dias de hoje, né? Então, ele traz aquela interdisciplinaridade, né? Com história, sociologia, geopolítica, cultura e etc. E matemática do xadrez também, né? Algum trabalho que vocês encontrem, assim, é bom sempre relacionar matemática no xadrez. Porque matemática tem justamente essa questão dentro da BNCC, você encontra bastante link que dá para relacionar com xadrez. Então, vídeo sobre padrões geometria do tabuleiro, combinações. Eu tinha um livro que fiquei de escrever um livro junto com o Boris Lotnik, justamente sobre essas questões de matemática. No final acabou não vingando muito, porque eu fiquei muito com meus trabalhos atribulados, né? Mas é um trabalho ainda que de repente dá para desenvolver né, mais para frente.
Então, dá para relacionar matemática com o xadrez em matemática, simetria, coordenada, sequência, probabilidade, né? Os cálculos todos, né? A forma de pensar do xadrez é muito similar. Xadrez e tecnologia, IA, né? Vocês já viram pelo primeiro trabalho que a gente desenvolveu. Então, o vídeo sobre como sobre essa questão das análises, né? Não sei qual que foi, quem foi que me mostrou, que falou sobre a diferença de um, não sei se foi o Laudelino que falou, sobre a diferença de análise do Stockfish, mesmo Stockfish no, ali no Lichess e num programa mesmo, né? Que tinha uma Professor, variação na diferença. Foi? Chess.com é bem mais interessante. Tipo, É. ele tem uma interação, ele tem comentários, não é aquela coisa mais fria. Então é um pouco útil pela IA, mas mesmo Aham. assim, a gente ainda tem que analisar por nós mesmos, né, no final. Porque Claro, porque isso. o Opa, tem computador não luz vai estar lá. novamente. Não, Professor, é super importante sempre você avaliar com seus próprios meios, né? Porque dentro daquele mesmo estudo que eu fiz, dentro do próprio, acho que na questão do mestrado ainda, eu fiz esse estudo das tecnologias, né? Por que que os enxadristas do passado atingiram um nível de aproximação com os programas top, né? Que fazem as análises, com tanta qualidade e com menos recursos que nós temos hoje, né? Era tudo na análise pura. Então, ela é indispensável, porque nós não temos a capacidade de recurso que tem uma IA, né? Não temos essa versatilidade. Nem essa. Mutou aí, professor. Tá Travou. sem som. O senhor mexeu que assim ficou sem som. Não sei. essa, Foi por essa aí. quantidade de informações Voltou. bem Voltou o armada na som. forma de Nós analisar. não ouvimos o que o senhor falou, professor. Ah, aqui está, instabilidade. Instabilidade. Então, a nossa forma de analisar, agora está ouvindo? Oi, oi, oi. Então, a nossa forma de analisar como foi feito pelo passado, pelos enxadristas do passado, ela foi tão bem organizada que ela se aproxima muito na questão das análises dos programas atuais. Então, é importante que você pega mesmo lá do Steins, né? Chegava a 80%, né? Então, ficava ali, 80 e pouco. E chegou depois o Lasker chegou a 90% de precisão, então, que é uma coisa espetacular comparado com a atualidade. Sendo que os e, jogadores, claro, que agora no tempo atual eles se aproximam muito mais ainda, né? Mas, professor, oi, queria fazer uma pergunta. pode fazer. É sobre cheaters, né? Sobre as máquinas que interferem nas partidas. Eu queria saber o seguinte, professor, se nós já temos artigos sobre isso, sobre a interferência de máquinas em plataformas de xadrez, né? Ou se não temos, por exemplo, um aplicativo, um programa que detecte indícios disso, se nós temos pelo menos uma metodologia que possa não elucidar, que eu acho muito difícil, mas pelo menos operar em cima dessas dúvidas, né? Pode uma metodologia que gere uma reflexão em cima dessas intervenções é, não muito éticas, né? Não éticas, no caso. Uhum. Nós temos uma metodologia, nós temos recursos já para isso, ou a gente está ainda muito, né, que no senso comum, né, em observações muito em teses muito particulares a respeito de como detectar, né, como pelo menos, estou desconfiando disso, baseado nisso. O que nós temos sobre isso, professor? Eu tenho um artigo que eu estava lendo, mas eu não me aprofundei nesse aspecto, porque não era o foco da minha questão, né? Eu só dei uma sobrevoada, né? Não me aprofundei nessa, mas tem alguns artigos sobre isso, porque existem algoritmos que foram desenvolvidos justamente para detectar essa fraude, né? Ele se baseia no seguinte, nessa precisão que tem em relação aos programas. Ele vai olhando quando está muito certo,
ele já acusa. Mas você viu que tem alguns programinhas que eles colocam, eles funcionam em paralelos, que eles deixam uma janelinha aberta lá, que eles vão jogando, e daí, em determinados momentos, para tentar driblar os algoritmos, eles fazem um lance humano, que é justamente um erro menor, que não acarreta a derrota da partida, né? Ele faz um erro menor para mostrar que não houve fraude. Mas existe mesmo, e eles estão cada vez mais sofisticados, né? O chess.com, o próprio Lichess, eles dão uma bloqueada nesse tipo de. Mas é muito difícil. Mas eu acho que essa questão da internet, ela é uma forma de diversão, não de ficar tentando burlar. Claro que à medida que aparece eventos, que entra a parte financeira, campeonato, que entra dinheiro, aí a coisa começa a ficar mais séria, né? Então é um problema, porque se você vê, existe a mesma discussão da pessoa estar usando um dispositivo durante a partida real, né? Teve o Kramnik, Topalov, que foi um clássico, que ali, eu acho que ali foi o primeiro, né, que a nível mundial, assim, que foi o primeiro caso ali que tinha que foi um escândalo, que dizia que Topalov dizia que o Kramnik estava usando um dispositivo, porque ele volta e meia ia para o banheiro e voltava, então ele ia seguidamente, e daí, inclusive, ele perdeu uma por WO porque ele se recusou a jogar. Então teve uma no Mundial. E teve outros campeonatos também, que eram NN, um jogador desconhecido, que foram jogando torneio e varrendo todo mundo, ganhando da galera. É claro que levanta suspeita já, né? Opa, esse cara ninguém conhece. Então, e daí a forma de você tentar coibir esse tipo de prática, elas começam a aparecer, né? Aí você vê que não pode usar celular, não pode usar nenhum dispositivo eletrônico. Você passa em campeonatos, claro, maiores, né? Passa pelo detector para ver se você não tem nada. Então tem essas coisas. Mas é aquele que nem fraude de banco, né? Tem a fraude de banco, os caras conseguem entrar, roubar, de repente eles vão lá e fazem, vão melhorando as técnicas, evitando que os caras consigam entrar e fraudar, né? Se é uma coisa assim, que é de super importância, né? E envolve milhões. Existe a fraude, que os bancos têm um recurso enorme, né? Então, eles conseguem ainda burlar. Imagine no xadrez, né? No caso do jogo. Tem. Vai ter sempre. Então, a gente tem que saber conviver com isso e tem que tentar sempre coibir e tentar evitar que isso aconteça. Eu acho que as medidas que eles fazem até que estão dando resultado, né? A gente não. Houve um ou outro, né? Que um escândalo aqui, um escândalo ali, mas não chega a ser uma regra. Sempre uma exceção, né? Então, nesse sentido. Mas tem. Então, a questão, voltando, a questão do xadrez de tecnologia e a questão do Stockfish, né? Que é um dos mais utilizados no momento para análise, né? Então, os IA versus humanos, né? A evolução dos motores é interessante, todos esses aspectos dentro da educação é legal para amarrar com a questão do pensamento computacional, a ética do IA, os algoritmos. Então, seria um tópico interessante justamente, né, com esse intuito de você tentar catalogar os materiais que fossem significativos nesse aspecto. E daí você vai fazendo tua lista, né? Tem tantos recursos agora que você pode deixar nas nuvens lá e só vai atualizando. No Google mesmo você tem lá, abre o texto e o editor de texto lá e vai escrevendo e vai ficando lá. E só vai ampliando o teu conteúdo. Estratégias de planejamento, que também é um aspecto significativo para você analisar se os programas, eles mostram a questão de planificação estratégica, a questão de estrutura de peões, né? Isso tudo dentro da escola, ele viabiliza justamente mostrar
ao estudante, mostrar à própria direção que o xadrez ele tem essa estrutura de planejamento como uma coluna vertebral ali fundamental, mas essencial para o desenvolvimento de todo o conteúdo, né? O avanço na especialização do xadrez, né? Como comunicação e linguagem, né? Vídeos que explicam regras, que traz a partidas narradas, que traz a leitura da questão de símbolos, a narrativa, vocabulário, argumentação que a gente utiliza no jogo de xadrez. Então, para trazer o aluno dentro dessa parte de comunicação, né? Você vê que tem uns vídeos super interessantes, mesmo se você pega lá o Rafa, né? Rafa Chess, né? Ou pega um outro lá que é um pouco mais cadenciado, tem uma diferença na forma, né? E esses aspectos, eles trazem um estímulo ao xadrez. Eu vejo lá, tenho alguns alunos ali que eles procuram por conta própria e acabam chegando em todos os vídeos que eu vi que eles chegavam no Rafa Cella. Eles gostam do estilo, né? Do jeito dele. Ele sabe se comunicar dentro daquele mundo, né? Daí ele traz as informações. Criatividade, expressões, expressão, aqui do Casparian. Só que aqui tá com a capa dura, né? Mas ele tem uma capinha antes aqui, ó. Do Casparian. Ele traz os problemas artísticos super interessante. É bem legal. Tem uns que são meio difícil de acontecer na realidade, porque eles são fantásticos, assim. Ele tem uns problemas muito legal dos Casparian. Oi? Alô, alô, alô? Estão me Ouvindo. ouvindo? Deu uma caída ou não? Eu fui pegar uma garrafa de água agora, daí. Não. Não, é que eu vi, pensei que tinha caído a minha conexão ali. Então, estava mostrando o livro do Casparian, que eu acho interessante esse daqui. Ó, Finales Artístico de Ajedrez, Dominación. Esse é bem legal. Ele tem um monte de problemas, assim, bacana, bem interessante de xadrez. Então, o Eu xadrez... comprei Oi? 3 livros da coleção de um, acho que treinador de um país lá. 720 problemas. Eu comprei os 3 primeiros, que daí o primeiro é em um lance, outro segundo e outro terceiro. Ele pegou todos de partidas de xadrez de torneios. Vou pegar o nome aqui e deixo nos comentários aqui, Ah, no não é o chat. do Pogar? Não, aquele tem um monte, tem mais de 5.000. Aquele tem 5.000 e pouco. Sim, aquele. 5.500 e pouco problemas. Então, a questão da criatividade no xadrez é interessante, justamente essa questão das partidas, dos finais, que são brilhantes, sacrifício, né? Ele dá uma proximidade assim com os alunos de encantamento que é bem legal. Faz com que o xadrez ele tenha uma admiração, seja admirado de uma forma maior ainda, né? Então é legal. Aí a questão ética do fair play também, a questão de esportividade, respeito, a questão do erro, convivência, a respeito das regras, simpatia, tudo esses aspectos interessantes. Tem um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver lá, que o grande mestre foi jogar com. Qual era? Agora eu não lembro qual era ele. Ele ia jogar com uma grande mestre, feminina, menina, né? Daí ele ficou esperando, ela chegou, ele esticou a mão para cumprimentar ele, não deu a mão para ela. Então, esses aspectos, assim, é estranho, né? Chegar no xadrez, porque todo mundo se cumprimenta mesmo no jogo, né? Não é uma coisa que acontece com muita frequência. Olha lá, tá Korchnoi, ali, ó. professor. Oi? Professor, foi Korchnoi. Não, não Korchnoi, era coxinha.
Mas Não ele foi fez, recente? ele Não, fez Ghost Love, professor, Oi. no caso recente, e depois eu vi um outro vídeo explicando que era por causa da religião dele, que ele não poderia tocar numa mulher. Ah, é? Seria impuro, tal. É. Credo, que coisa Cada louca, é. doido. Então. É, mas aí você tem que Caso respeitar o o. Aldelino aí Aqui também, né? está o lembrete. Ah, que estranho. Esse eu não Eu conhecia, não cumprimento sabia. as mulheres, não tem essas religiões, tem não. E do Korchnoi, qual que era, Fala aí, Sandro? Laudelino, tu tá louco para falar? Oi? Oi? Eu? Eu tô de boa. Sandro, qual que era que você tinha falado do Korchnoi? Ah, ele fez com as Polgar? isso, tem um vídeo que ele vai concluir a partida e ela conclui a vida dele, né? Ela imortaliza ele na partida e na hora dos cumprimentos, né, ela fala alguma coisa para ele, eu acho que até é carinhosa, e ele diz que alguma coisa do tipo que isso jamais vai ocorrer de novo, mas de uma forma bem ríspida. Tá na internet o vídeo, bem interessante. Ah. Mas aí é uma questão de ego, né? Ferido ali. É, Então, essas questões. É, então, voltando, então a ética, né, o fair play que eu falei, um outro seria a questão de jogos, gamificação e engajamento, os puzzles diários, aqueles problemas, motivação, trazendo sempre a motivação e meta e progressão para o jogador se desenvolver. Então, esses são alguns tópicos assim que eu relacionei, que eu achei que seria interessante dividir, subdividir assim para a gente poder pensar e pesquisar sempre e sempre focar em tentar enquadrar em aonde que ele se encaixa melhor dentro do trabalho educacional. Diga, oi? Quem que falou? Ah, o Duolingo, o Duolingo. O Duolingo é bom porque é um programa assim que é popular, é tipo como a gente passou pela época do Chess Master. O Chess Master estava lá acessível para as pessoas, né? O Chess Master estava ali acessível para as pessoas e atingiu um grande número de jogadores, de pessoas que não eram do meio. E isso divulgou bastante o jogo de xadrez. O Duolingo, quando ele coloca o xadrez ali, é interessante. Foi ótimo. Aqui do YouTube, qual que é esse daqui? Que é esse aí, eu quero ficar bravo com ela, com ele. Depois eu olho esses vídeos ali. Então é bem interessante. Então, esses seriam os 12 que eu coloquei, os 12 trabalhos de Hércules. É, Raciocínio lógico, resolução de problema, tomada de decisão, supressão, gestão de emoção, das emoções e competências socioemocionais, análise de situação e pensamento crítico, história, cultura e biografias, matemática de xadrez, xadrez e tecnologia, IA, estratégias de planejamento, comunicação e linguagem, criatividade e expressão, e ética e fair play e jogos, gamificações e engajamento. Então, esses seriam alguns pontos. Dentro dos programas, vocês já conhecem um que é bastante sacudido aqui, que a gente já usou, inclusive nas aulas anteriores a gente fez o trabalho, que é a questão do Lichess, né? Ele tem o motor, o Stockfish, que é atualizado, né? Ele é atualizado, ele é forte, ele não é fraco, professor, não. Oi, só a título de contribuir, diga. eu não sei se mais alguém aqui, eu sou aluno da comunidade SUP Alboredo. E, e Ah, lá, sim. numa das aulas, especificamente uma aula inteira, o SUP faz uma aula sobre livros, recomenda alguma coisa, e depois ele desenvolve até temas de livro, tudo. Ele dá um curso, inclusive, sobre Dvoretsky, sobre Hogarth, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. O SUP diz assim: olha, eu nunca levei para computador os estudos que eu estou fazendo nos livros. Então, o que eu quero passar para vocês, para os alunos, né, é que vocês estudem, quando for pegar um livro de um autor, que você vai estudar e ver o que, que ele quer passar ali, não use o computador. E ele explica bem o porquê disso. Porque para você entender realmente o que o cara queria dar ali, dizer e transmitir, porque são as ideias, os valores que realmente você vai trabalhar. Porque se você for fazer aquela, mas podia ter feito isso ou aquilo, porque você está usando um computador, uma engine,
Ele disse assim, olha, depois que for um GM, que tiver com a equipe, uma estrutura, assim, ó, aí você vai pensar que pode ser vantajoso. Então, eu só fiz questão, não vou comentar, porque a aula é longa, ele tem várias aulas e ele fala muito nisso. Ele diz, não leiam com engine, com computador, não abram Fritz, não façam. Na hora de estudar, procura focar em entender o que que o autor disse. Mas essa questão é essencial, porque você precisa ter uma base sólida, né? É aquele que eu falei, a questão dos jogadores antigos, dos jogadores atuais, né? Os jogadores antigos, eles se moviam por conceitos. Ele tinha uma estrutura conceitual, de ideias, planos, formatado a partir das partidas que iam sendo desenvolvidas pelos aprendizagens dos outros. Então, essa estrutura que eles tinham, que a gente conseguiram formar, ela é fundamental para você avançar sozinho. Porque, como eu falei também, você não vai conseguir atingir o que um computador faz. Você tem que ter as ferramentas mentais para você desenvolver isso por conta própria. Se você ficar usando o computador como muleta, ele vai te resolver todos os problemas. Travou. Fala, Laudelino, tu tá louco para falar aí? Não, travou aí, eu não tô Isso não é ouvindo. legal. É a mesma coisa, pode mas uma simples view ali. Caiu. Então, se você for seguir a ideia de um computador, em determinado ponto o jogador sai daquela linha e de repente você se perde. Então, isso que ele está falando está certo, claro. Você tem que analisar partidas primeiro com tua fundamentação. Se a tua fundamentação não é boa, você tem que se aprimorar nisso. Por exemplo, eu não tenho conhecimento de peões colgantes, eu não sei a estrutura de jogar Cuidado, com... Oi? travou Ô, por. Oswaldo! Beleza, boa noite. Travou Boa por noite, Oswaldo. 11 segundos. Tá. Certo. Então, se você não tem essa estrutura, se você não tem esse pensamento formatado, você não tem esses recursos técnicos assim, você não vai evoluir, não é o programa que vai te ajudar, né, nesse sentido. Ele vai te mostrar o resultado pronto, mas você não vai saber as ideias que se pode se desenvolver a partir daquilo, né? Porque o computador, às vezes, ele faz um cálculo dependendo da posição, pode ser complexo para o ser humano, que não é o caminho que a maioria deles escolheria. Não é, porque como que o grande jogador assim ele navega nesse universo de informações? Pelos conceitos, pela base que ele tem, pela estrutura de peões, pela maioria no ala, pelo bispo bom, pelo bispo mal, pelas posições bloqueadas, o cavalo é melhor, o bispo melhor em posições abertas, essas coisas todas. Então ele tem que ter isso daí. Então, sempre que você for analisar, tem que desenvolver primeiro isso, né? Essa aptidão, esse hábito de você ir procurar ideias. É a mesma coisa um cientista. Ele não vai usar só, eu vou pesquisar alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou pesquisar sobre o chat aqui, GPT vai me dar orientação. Aí ele vai, mas eu não sei nada sobre isso. O que eu vou fazer? O chat GPT vai me dar orientação sobre isso. Você não pode, né? Você tem que ter a fundamentação das coisas, senão não anda. Mas tá certíssimo. É isso mesmo. E depois, claro, depois de você conhecer bem o que você tá pesquisando, você vai usar os recursos tecnológicos. Aí você vai avaliar, ver se está certo, se o teu pensamento se aproxima do que ele mostra. A mesma coisa quando a gente fazia a questão do lance do mestre, né? O lance do mestre é uma grande ideia, né? Justamente nesse sentido, que você vai tentar buscar soluções por tua conta e daí você compara com o que era antes. Eu me lembro quando eu pegava aquelas partidas do Karpov e Korchnoi, umas partidas piradas na batatinha, difícil, era bem estratégico o jogo. Aí eu pegava e ficava tentando descobrir a próxima jogada. Esse é um hábito legal que você vai tentando entender. E daí aí eu senti, opa, aqui eu não conheço esse tipo de ideia. Então, aí você vai enriquecendo, vai ampliando. E o programa, o Stockfish, ele vai te dar a resposta, mas ele vai te dar de uma forma tão
parece tão precisa, né? Ele é preciso nos cálculos, assim, tem uma precisão que muitas vezes a gente não tem, né? Na partida real. Então é importante. O Lichess, então, ele tem esse, como você já conhece, ele já tem, ele tem vários níveis de dificuldade, ele possui análise de partida que ele pode fazer, você faz treina tática, finais, abertura. Então, variante, você pode jogar com o programa também, né? Então, ele permite para aulas. Isso é um ponto pacífico, né? Eu acho que a gente já usou, e eu uso, eu acho que muitos usam o Lichess, assim como usam o chess.com, né? Que também tem os recursos que são similares entre os dois, assim, né? Só que o Lichess é gratuito, daí você pode usar tudo que ele tem disponível, e o chess.com ele te dá uma limitação, né? Porque você não pode, ele é pago, né? Então você usa o gratuito, ele funciona bem, mas você não avança mais do que eles permite, né? Então você pode jogar com os boots, você pode no chess.com você pode ver o perfil dos jogadores famosos, né? O estilo agressivo, posicional, defensivo. Isso é interessante para identificar o próprio estilo, né? O estilo dos alunos, qual que ele se enquadra, qual que é o jogo que ele mais se encaixa, né? E também a questão das análises, você pode analisar. Ele tem uma certa limitação no chess.com para as pessoas free, né? Mas para a escola é o suficiente, já dá, né? Não dá para o jogador que quer devorar tudo que encontra no meio do caminho para aprender, tentar ser o melhor. Então você treina as táticas também, você faz aquelas lições, né? Tem lições interativas, probleminha que você faz periodicamente, vai conforme a tua disposição, né? Que é interessante fazer, né? Treinar ó, a tática. Né? E daí vamos entrar em outros aí. Deixa eu ver se aqui. Tem um aqui, deixa eu ver. Eu vou entrar aqui, eu vou abrir uma página para vocês aqui. Vamos começar a garimpar um pouco nos programas. Não é essa, não é essa, não é essa. Cadê esse negócio aqui? Agora não, deixa eu ver. Eu vou abrir. Não, esse não vou abrir. Ai, tá tudo aqui. Eu vou tirar a aula, coloquei tudo na mesma página, senão fica replicando a nossa imagem. Ah, eu deixei a atividade lá já no site, tá? Atividade 2, para vocês ficarem cientes ali o que nós vamos fazer. Que tem a ver com o que a gente desenvolveu por aqui, né? Então agora Quer comentar alguma coisa ou não precisa? Oi? Quer comentar alguma coisa sobre a atividade? Ou... Eu posso comentar já, para não ter dúvida daí, se vocês. Deixa eu pegar aqui, atividade 2. Atividade 2. Ó, atividade 2. Análise crítica de vídeos de xadrez para aplicação educacional. O objetivo, desenvolver senso crítico sobre... deixa eu compartilhar que é melhor. Ao invés de ficar lendo sozinho. Atividade 2. Pronto, tá aqui. Agora tá todo mundo vendo, né? Então, estão vendo? Aqui, ó. Aqui é atividade 2. Análise crítica de vídeos de xadrez para aplicação educacional. O objetivo, desenvolver senso crítico sobre a qualidade, clareza, didática e aplicabilidade pedagógica de vídeos disponíveis no YouTube sobre ensino de xadrez, verificando sua utilidade em contextos educacionais. Selecionar um vídeo do YouTube para cada um dos 6 temas abaixo. É basicamente, eu cataloguei 12, mas eu coloquei 6 aqui para vocês darem tentar enquadrar. Os vídeos podem ser ter abordagens distintas, iniciantes, intermediário, estratégico, tático, histórico, etc.
Para cada vídeo, preencha os elementos solicitados. Temas: raciocínio lógico e resolução de problemas, tomada de decisão e análise sob pressão, gestão das emoções e competências socioemocionais, pensamento crítico e justificativa de jogadas, estratégia, planejamento e compreensão de estruturas, tecnologia IA e análise assistida no xadrez. Para cada vídeo escolhido, responda o link, né? Você coloca o link do vídeo, um resumo do conteúdo do que se trata, descrevendo brevemente, fazer uma análise crítica que conste a questão de clareza, objetividade, qualidade de explicação didática, pertinência e aplicabilidade pedagógica, público ideal, proposta de uso educacional. Não precisa ser uma coisa muito grande, pode estar mais ou menos dentro dos parâmetros da última atividade. Daí aqui está uma explicação, descreva como você utilizaria esse vídeo em aula, treinamento, Professor, travou de novo. oficina ou formação, que é a coisa que passa. Tenta escolher um melhor deles, pode ser útil, né? Observando que deixa um vídeo de qualidade, né? Agora, eu vou ter que voltar onde que eu parei. Então, aí, aqui está a atividade. 6 tópicos, temas, pega um vídeo de cada e faz um breve resuminho sobre isso. O link, descreva mais ou menos o que ele fala, sobre o que se trata e mantendo a qualidade do texto, né? Isso. E uma proposta educacional. Você pode usar a mesma proposta, de repente, para os 6, né? Não tem problema nenhum. Então são 6 vídeos, professor, é isso? Você pega, seleciona 6 lá. Seleciona 6 e faz essa análise. Deixa eu ver aqui que tem umas mensagens. Só que diz um para cada item, isso mesmo. Isso. Trancou, travou, isso mesmo. Não tem volume, agora tem. Beleza. Então, isso mesmo. Acho que vocês não vão ter dificuldade, porque vocês são bons nessas partes aí. Eu vi o trabalho de vocês lá, estava vendo. Claro que ainda faltou 4, mas tá bom, já está indo, está no caminho. É bom que vocês, à medida que a gente vai avançando, tente concluir tudo dentro do prazo, para a gente poder ser mais célere nesse retorno, né, desse feedback, de dar o retorno dos resultados, né? Concluiu, como que tá, em que pé que tá. Então, isso daqui é uma parte. Agora vamos ver alguns programas. Deixa eu ver. Esse daqui, deixa eu ver se eu não coloquei aqui. Vocês estão aí, né? Ó, aqui tem uns interessantes. Isso aqui eu vou fechar porque scan. Ô, professor, Isso aqui é legal. desculpa a Oi. pergunta boba, mas como que é o nome dessa disciplina? Essa de softwares, ferramentas e aplicativos. Ah, tá. Isso. Desculpa, é porque no trabalho, eu postei ontem, passava um pouquinho já da meia-noite, e eu fiquei na dúvida quanto ao nome da disciplina, porque na pasta no Classroom tá tipo turma 2, alguma coisa assim. Eu E coloquei eu acho que eu turma 2. coloquei o nome. E eu acho que eu coloquei o nome da sua disciplina anterior. Mas ok, então é softwares, aplicativos. Ferramentas. Beleza. Isso. É o que a Tá, gente usa fechou. para o que melhor a gente pode tentar usufruir. Ó, esse daqui, Decode Chess. Eu acho que eu mostrei para vocês esse daqui na outra vez, não mostrei, será? Decode Chess. É aquele que faz análise da posição. Para aula, isso aqui é uma mão na roda. Mas eu vou mostrar de novo, porque isso aqui é interessante. Embora eu não avancei nele, porque tem que pagar para conseguir mais coisa. Você tem uma limitação. Tá demorando aqui para entrar. Decode Chess. Aí, entrou. Esse daqui. Lembra desse daqui ou não? De análise? Você tem. Depois a gente entra ali. Isso aqui. Por exemplo, deixa eu ver se vocês estão aí ainda. Tá ativo? Estão vendo? Alexandre, tá vendo? Sim, estamos aqui.
Tá tudo em ordem? Ah, então tá. Esse daqui é legal porque ele te dá uma explicação uma ideia estratégica. Então aqui é o seguinte, a ideia toda das pretas aqui, das brancas, ele está baseado no cavalo em D7 aqui, né? Ó, raio-x aqui, a torre atacando diretamente, o bispo, que é o ponto crítico aqui, e uma das formas das pretas tentar se salvar seria se dama B6 aqui, para tentar escapar dessa cilada, né? Porque, por exemplo, se joga bispo por aqui, peão por, depois tem dama B6, porque a dama está voando, né? Ela está no ar. Então ela não tem. Daí ela teria que trocar, cavalo pega, né? Então daí meio que resolve parcialmente esse problema aqui, né? Claro que fica 4 peões, porque fica esse morre, fica 3, 4, 4, 4. O peão passado aqui, então vai ser um jogo duro ainda. Então ele mostra aqui que dama. Aqui tá mostrando, ó. O escape da dama. Tá. Então ele joga esse Eu me lance, lembro porque dessa daí. partida aí. Lembra? Lembro dessa partida. Ó, aqui ele mostra, ó, as brancas. Aqui ele mostra bispo D5, D5, torre D5, dama E8, torre por D7, ganha peça. Daí ele mostra que aqui tem o dama B6, né? Que tem o dama B6, que meio que resolve. Então o plano aqui, isso aqui seria o problema. O plano aqui é jogar dama A1 aqui, porque daí a ameaça aqui é terrível, né? Ela cresce em importância, né? Ali, dama A1, depois de bispo D5. Então, esse é legal, mas dentro, aqui tem os preços deles, vamos ver. Vamos entrar, ó. O free, você tem um por dia aqui, ó, só. Uma partida por dia. Isso que é o negócio aqui. Mas o preço aqui também é $8, 8,25 por mês, não é barato daí, né? Mas Quase é 40 interessante. reais. Hã? Quase 40 reais. Isso. E depois você vê no mês, no ano, já vai lá, né? Sobe. Então, mas é um por dia. De repente você pode pegar faz a seleção ali, você tira alguns problemas e vai fazendo teu material ali também. Pode fazer um, pelo menos. Faz um, uma semana você já faz 7. Já tem 7 situações ali. Daí, 2 semanas, 14. E assim, daí de repente você tem um material ali interessante que você pode usar para análise dentro das partidas que você conhece, né? Isso é legal, interessante. Eu tinha mostrado na outra vez, eu acredito que tenha mostrado, não lembro se foi para a turma de você que eu cheguei a mostrar, mas é bacana, justamente pela análise, né? O demo. Então aqui está um exemplo. Carregando. Ah lá. Bem-vindo! Eis um exemplo. Nessa posição, os programas de xadrez recomendam jogar dama A1, mas não ter conta o motivo. Então é justamente aquele do problema que estava ali, ó. Ó, Kramnik Leco, né? Que ele mostra a origem a partir do exemplo. Daí vem Kasparov, aqui tem uma outra situação ali que deve basear nessa ideia. Tá vendo ali, ó? Vamos abrir outro aqui. Ó. E aqui ele te dá os desenhos, tudo, ó. Né? É bem interessante, ó. Tá em português ali. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Ó, a explicação. Ameaçando. Tá tudo em português. Função das peças, as ameaças, os bons lances, o plano, os conceitos. É bem rico esse detalhe aqui. Um trabalho, um aqui que você pegue, além de usar os exemplos, né? Você pode usar os exemplos também para desenvolver suas aulas, né? Então é legal essa daqui, porque ele te dá umas respostas que o Stockfish ele não te dá. Ele te mostra os lances, mas ele não te explica assim que de uma forma mais humana. Ele te traz, então esse
esse programa aqui, ele te dá uma ideia um pouco mais próxima do que como um humano poderia equacionar esse tipo de posição, né? Bacana, né, esse daqui? Bem legal. Interessantíssimo. Ó, como devemos chamá-lo. Isso aqui, se vocês puderem explorar, e eu acredito que vocês vão gostar, né? Daí você escolhe aqui, tem os idiomas, português. Tá bem caprichadinho esse trabalho deles. Tá bem legal. E valioso, né? Porque ajuda tanto nas aulas, né, que você vai desenvolver, como para o treinamento mesmo, né? Para você treinar, porque você viu que se baseia em cima de partidas que você determina também, né? Ó, importar, você pode montar a posição, você pode jogar a posição, e assim por diante. É bacana. Legal, né, esse daqui? Bem interessante. Esse, vamos ver um outro aqui. Essa aqui eu não cheguei a explorar, mas eu coloquei aqui, porque também vale como uma forma de estudo. Deixa eu pegar aqui. Quem que conhecia já aquele programa, aquele site ali? Esse eu já Vocês já vi conheciam? propaganda. O Esse outro do daqui? COD não, mas esse aí em Chess eu já vi propaganda. Esse daqui eu acho que não é do chess.com, deixa eu ver. Vai agora. Ó, chess.com, website. Ele é do chess.com. Como Hum. eu não tenho cadastro aqui, então o que ele tem, ele usa para análise, né? Análise de partida, em cima de base de dados. Ele identifica erros, aberturas fracas, finais. Ele vai dando aquela avaliação que normalmente é feito no site também, né? Então, dá para fazer isso daqui também quando você faz análise dentro do Lichess ou do chess.com. Daí você pode fazer essa leitura para os alunos, né? Claro que você vai sempre trabalhar primeiro os conceitos, vai mostrar, dizer, ó, você errou. Porque às vezes, quando você trabalha com os alunos, os erros são tão óbvios, né? São tão, às vezes, são visíveis mesmo dentro da posição, você não tem nem que consultar um, um programa, né? Um motor. Você pode dizer, ó, que é muito ruim, porque esse lance aqui prejudica a posição, deixam casas débeis, a casa D6 fica vulnerável, pode ser uma base de operação de um cavalo implantado em D6, protegido pelo peão de C5, peão de E5, pode ser comprometer completamente a partida, já que o F5 vai danificar um pouco a estrutura da posição do rei, ele fica exposto, e assim por diante. Você vai desenvolvendo ali a ideia, né? Então, ou o jogador vai, pressiona para deixar um peão passado, mas atrasado, fica lá atrás. O peão atrasado lá atrás é mais. Não chega a ser uma vantagem, pode ser um problema, né? O peão passado, à medida que ele se torna passado realmente livre, já mais avançado, passado e avançado, ele pode ser fatal, né? Durante uma partida de xadrez. Então, são esses Professor, conceitos, assim. Oi? o OneChess, se não me engano, ele não é afiliado ao chess.com, mas ele pode pegar todas as suas partidas e ele faz análise, tipo no Ah, Lichess. isso. Ó, ele pega Isso. do Lichess também. Ele pega Isso do mesmo, Lichess ó. também. Daí ele te dá Ah, um isso. reporte disso como tá mais ou menos. No Lichess agora tem uma versão um pouco mais fraca disso. Só em Chess é pago, né? Que Esse, é tipo um coach. esse é legal, então. Interessante. Você já Uhum. usou isso daqui? Só a versão gratuita que eu peguei, dei uma olhada, mas não peguei a paga, que eu já estou usando chess.com, que é um pouquinho caro também. Aham, é. O Mas chess.com tem esse problema do preço. Mas é que esse é você legal vicia, pelos né? gráficos. Uhum. Aham, você acaba viciando no programa, daí você não quer sair da sociedade dos xadristas. E daí fica naquele negócio, né? Esse outro aqui que eu vou mostrar, esse é legal. Acho que não sei se vocês conhecem, ó. Esse daqui, esse aqui qual que é? Esse aqui é aquele. Vou fechar.
para não entrar, ficar muito. Esse daqui, vocês já viram? Chess Vision? IA? Já viram? Alguém viu isso daqui? Não conheço esse. Laudelino, não conhece? Cadê o Não Oswaldo? conheço. Não conhece? Cadê o Oswaldo? Tá aí? Não tá. Então, esse daqui é interessantíssimo. Acho que Eu vocês vão tô gostar desse. inspirado. Esse você conhecia? Chess Vision? Conheço. Esse é Sim, legal, né? Ó, sim. você pega, ele é um aplicativo que você pega o PDF e daí ele faz um escaneio. E daí você pode analisar ele dentro do tabuleirinho aqui. Vamos pegar essa posição, por exemplo. Ó, você clica lá, ó, tá carregando. A posição se reproduziu aqui. Tá vendo? Aí você pode, aqui ele vai analisar com o Stockfish, daí você pode compartilhar, você pode mexer na posição. Vou pegar deixa eu pegar um aqui. Qual que eu vou pegar aqui? Ah, esse daqui que é aquele famoso, aquele que a gente conhece lá. Acho que todo mundo já viu um problema. É aquele que joga a torre aqui, que daí não pode pegar, se pega, peão passa e mate, né? Então Torre aqui 6. você pega lá, aí daí você faz análise aqui, ó. Você vai mostrando. Opa, então, você colocou aqui. Mas você pode submeter ao Stockfish, né? Para ele analisar antes, né? Ele pode voltar a posição. Pronto. Aí ele vai analisar, ó. Ele te dá a resposta também. Mate aqui. Mate em 2 lances. Legal. Daí você pega um PDF, pega aqueles livros que estão lá que tem um monte, que às vezes te dá até um desânimo de ter que ficar montando o tabuleiro, né, na mesa ali. Se bem que é gostoso também mexer no tabuleiro, né? Mas eu gosto quando a partida do começo ao fim, né? De você chegar e vai tec, 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 tec. Mas ele te acelera algum tipo de trabalho nesse sentido. Ele pode ser usado na questão da aula. Então, ele faz a leitura de qualquer coisa. Você pega o programa, depois que você instalou o app no teu celular, você só escaneia e ele vira isso daqui. Você Professor, escaneia. Oi? professor, Oi? não seria mais prático? Eu vou fazer o advogado do diabo agora. Não seria mais Aham. prático, não seria mais prático a gente utilizar um tabuleiro virtual, tipo estilo de chess, a parte da análise, né? Você monta o tabuleiro, depois você bota para analisar, e quando bota para analisar, não, ele analisa automaticamente. Mas de um lado você tem o livro em PDF, do outro você tem o tabuleiro do lado. Não seria mais prático ou depende de cada um? Depende, não, porque esse daqui ele tem uma função de agilidade. Por exemplo, você pega a posição no clique, ela já está lá. Ela já está. Na outra você tem a construção. Além disso, tem uma grande sacada disso daqui, que é a leitura, que ela pode ser feita o scanner aqui, mas de repente pode ser feita da partida real, que a gente vai ver mais para frente, ainda a gente vai dar uma olhada mais para frente. Então, é interessante justamente nisso, de facilitar e agilizar o serviço, de montar posições, de repente você quer separar algumas posições lá para mostrar para os alunos e vai lá, pronto. Você não precisa ficar montando todo, não precisa montar. Você fez uma bateria de exercícios aqui, tá tudo em PDF, que é mais rápido, você não, né? E daí, claro que você pode fazer tudo no Lichess, né? Mas vamos supor que você queira fazer assim. Daí dá também, né? É bacana, isso é interessante. Além de fazer essa leitura, né? O scanner é interessante, essa ideia de scanner é interessante, porque vocês já viram, tem o tabuleiro do DGT, não tem o tabuleiro do DGT, que ele reproduz a partida e coloca em tempo real para você? Então, ele faz isso, né? E tem o outro sistema que é justamente isso, de escanear a posição. Ele escaneia. Ele não vai ter a eficiência do DGT, mas você está controlando, de repente, para aula, não para campeonato. Campeonato precisa precisão absoluta ali. No aula, você ainda pode fazer que dá uma dinamizada e o pessoal começa a achar interessante esse tipo de recurso, né? Ele pode somar.
Professor, Não deixa de ser válido. Oi, o senhor conhece algum aplicativo gratuito para passar PGN? PGN? É. PGN, o próprio Lichess. Não, não, mas eu digo assim, eu fotografo uma planilha e ele lê a planilha e converte isso num PGN. Eu só encontrei um aplicativo pago que Já lê, né? Você quer converter? que lê. Isso, eu encontrei um que lê, só que ele é muito caro. Aham. Mas o Lichess lê PGN. O Fritz lê PGN. O Não, qualquer. professor. No sentido assim, eu faço uma foto da planilha e a partir da foto, que nem esse aqui, você colocou o diagrama, ele dá a posição. Tem algum que eu coloco a foto da planilha e ele me dá o PGN? Ah, que ele lê tua planilha e converte em PGN. Assim? Isso, isso. Aí eu não sei te dizer. Primeiro que ele precisa identificar a letra da turma, né? Mas Pois tem é. eles. É, Ah, mas esse mas ele. aqui, professor, esse que o senhor mostrou, ele salva em quê? A partida? Esse daqui, É, ele tem, ó. Cadê aqui? Ó, é cópia só em converter em. Foresight. Esse compartilhar tem que ver, com Foresight, ó, fan. E ele edita. Ele não tem o. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó, ele tem o estudar que nem no Lichess, né? Ó, ele tem o Sim, mas se estudar ele aqui. tem, se ele tem a partida aí, você tem como converter em PGN. Não, ela deve ficar em PGN. Ela Então, Não, não, você não, joga Zanini, aí, mas aqui é diferente, porque aqui tu tá partindo de uma posição já e ele já. vai dar já a posição tipo de um final. Eu tô querendo dizer assim, eu pego uma partida do zero, tu e eu, nós jogamos uma partida e eu anotei aqui na minha planilha. Aí eu quero fotografar a planilha e isso já converter no PGN. Tem programa que faz isso. O que eu perguntei é se tem algum programa gratuito que faz isso, porque eu conheço um que é pago e que é caro. ah, tá. Ele teria que fazer ter o OCR, né? Que é a parte de reconhecimento dos caracteres. E daí Isso. fazer. Mas daí Tem eu que acho que. achar um de OCR que vai converter e aí tu faz, codifica e pronto. Mas não deve É. ser muito difícil. Qualquer coisa, dá para fazer o seguinte: você faz essa, essa cópia, a leitura da partida, que o programa que leia, o scanner que faça esse tipo de conversão, porque eles fazem em PDF, fazem textos, né? Que é muito mais complexo, vários textos em PDF, ele só passa o scanner por cima. Você tem ali, se for uma partida, você pode pedir para uma IA lá para só arrumar para você. Pede por Gemini lá ou para o chat GPT, ele arruma do jeito que você Ah, é quer. verdade, é verdade. Ele Aí vai você só escrever. verifica. Só Você que pode tem até que fazer copiar mais e um colar no processo, né? Fritz. Eu Tem já que fiz fazer uma no para. Fritz, de escrever assim, copiar e jogar no Fritz lá e conseguir. Mas não consegui refazer. Eu fiz porque deu sorte, assim, deu tudo certo. Aí eu quis fazer de Aham. novo e não soube fazer. Mas eu sei que dá então, né? Pois é. E o próprio quando tem que ver também, porque quando você copia e salva no Word, que eles trazem a fonte. Se lá nas fontes já não tem esse recurso de arrumar, né? De ajustar. Mas deve ter, sim. Não deve ser um bicho de sete cabeças. Acho que uma atividade, deve ser mais fácil ainda, né? Porque essas partes são bem mais complexas, né? De você fazer esse tipo de leitura aqui. Mas é legal isso daqui. Eu gostei disso aqui, né? Gostei desse serviço. E tem, claro que tem o Chess. Esse daqui, o outro. Esse aqui é para base de dados. É um open source, né? Aqui. Esse daqui é o ChessX. Isso aqui é uma base de dados. Se você não tem os outros, você pode ter esse, né? Você não tem o Chessbase, você pode ter esse. Daí que você tem acesso às informações e pode consultar as bases de dados, né? Para você avançar. Não gosto muito dessas imagens aqui, mas tudo bem. A questão é o conteúdo, né? É que nem aqueles tabuleiros, né? Tem um tabuleiro assim, um americano, né? Que eles usam nas aulas.
que é bem laranjinha com marronzinho. Não sei se vocês já viram nos filmes. Eu acho tão feio aquele tabuleiro, mas tem, né? Então, le- legal. Vamos ver se tem outro aqui. Esse daqui eu não testei. Esse daqui ele compara motores de IA. Opa, vamos nesse. Esse dá para abrir aqui, porque senão. Esse é o outro. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui já. Ele faz tipo. Aqui para as partidas. Tipo Python, né? É o Qt Chess. Isso aqui eu não cheguei a explorar e eu acho que eu não vou conseguir explorar também, porque tem outras coisas mais práticas, né? Tem o próprio chat GPT, né? Que, como eu falei, você pode usar ele nas tuas. Não digo para você analisar a partida, porque isso ele não vai fazer com qualidade, né? Não vai ter a qualidade, mas ele pode organizar as explicações, estruturar melhor o conteúdo, ele pode criar as atividades, pode corrigir as ideias dos alunos. Ele, então ele é importante na aplicação, na produção de materiais, né? E exercícios personalizados que você pode desenvolver, assim como o Gemini, né? Que também tem essas mesmas características. Você pode construir a apostila, organizar o texto e as análises de partida, né? Deixa eu ver. Agora vamos ver agora de detecção automática de tabuleiro para transmissão ao vivo. É o que a gente estava conversando, para você fazer em câmera em tempo real, né? Que você pode utilizar. Não sei se vocês viram, deixa eu fechar isso aqui, que a gente encontra aquele, o DGT, e você encontra, tem um outro que ele fica fazendo a leitura com o celular, né? Lembra? Vocês chegaram a ver aquele tabuleiro? Alguém, Alexandre Zanini. Tudo bem. Eu conheço ele só no DGT mesmo, na plataforma, no celular, não conheço. Tem um que você coloca, que ele faz, ele faz um reconhecimento visual da posição. O problema desse de reconhecimento visual é justamente quando você joga partidas rápidas, esse é o DGT, Lucas. Quando você joga partidas rápidas, é caríssimo isso daí. Quando você joga partidas rápidas, ele não consegue acompanhar, ele perde um pouco. Ele perde um pouco da velocidade, a sequência dos lances, né? Eu tenho um que eu trouxe lá do. Qual que é a marca dele? Esqueci agora. Uxi. Ele também ele é para jogar. Você joga e as partidas são sincronizadas, você passa no online, né? Como que é o nome? É um novo que apareceu, americano, que eu ia trazer para cá, inclusive. Eu estava encomendando para trazer para revender aqui no Brasil. Já tinha feito até uma parceria. Daí eu pedi, veio um para mim. Daí eu analisei ele profundamente para ver se ele servia, né? Se fosse um competitivo com o DGT, né? Mas o problema dele, sabe qual que era? É que não plugava com o relógio. Ele não plugava com o relógio. Então, você não tinha aquela conexão entre relógio e tabuleiro. Então, é bonito, ele é de madeira, tudo, tem todos os recursos, assim que nem o DGT. Ele é bem legal, fininho, assim, caprichadinho.
E as peças eles são um pouquinho mais leves, né? Justamente porque tem o sensor na base, daí ele fica um pouquinho mais leve, as peças. Mas não deu, paciência. Então vamos ver, o Chess Vision Board Scanner, ele tem um modo transmissão, né? O Chess Vision, é justamente daquele site que a gente viu ali, ele faz o reconhecimento do tabuleiro pela câmera. E daí ele envia os movimentos. Ele pode ser também utilizado em transmissões simples, né, como aula, e em torneio de escola mesmo, com uma coisa assim mais descompromissada com os grandes eventos, né? Então, o Chess Vision, deixa eu voltar ali. Chess Vision, cadê você? Desse daqui. Ele tem esse recurso, o Chess Vision. Já que ele faz o scanner, esse scanner ele também pode ser feito durante a partida, para você fazer a reprodução. Claro que você vai ter que avançar nesse sentido, né? Vai ter que buscar mais, porque eu nunca usei ele para esse fim. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, Board Scanner. Professor, Oi. fugindo um pouco do assunto, professor, mas apesar de que eu nem sei se a gente vai debater sobre isso, e que eu acho que é importante para a pessoa que vai exercer o magistério, né, mais no âmbito desportivo. E diga uma coisa, professor, o senhor conhece o aplicativo, ele é aplicativo e site, é o Swiss System, que é um aplicativo de arbitragem, que consegue Sim, mas mais ou menos substituir, criar assim, um ambiente de qualidade, substituindo o Swiss Manager. Isso, porque o Manager é pago, né? Você até pode conseguir uma licença que é mais em conta ali, ou é gratuita, parece, para ensino, para alguma coisa assim. Mas eu vi, mas eu não cheguei a me aprofundar nele. Eu uso sempre, eu gosto de usar mais, o Swiss Perfect, né? Porque eu já estou acostumado. Então é rápido e também não traz grandes complicações, né? E ele tem um design assim bem intuitivo, então é fácil. Mas esse é interessante mesmo, é interessante se você pudesse aprofundar, mas a gente vai abordar, inclusive, com essa questão de torneio, tá nisso aí também. Nós criamos até um curso sobre esse aplicativo, professor. Como uma alternativa para o professor de sala de aula, né, que não tem tempo, não tem, talvez, aquela segurança mais técnica para trabalhar um aplicativo, né? No caso, técnica para operar um site. E a vantagem desse é que a qualidade dele, além de ser muito boa, ser muito sólida, ele pode ser aplicado de um celular. Ou seja, em qualquer celular você consegue fazer um torneio, né, sem ter que apelar para papel, por exemplo, né? Então ele funciona, ele casa muito bem com sala de aula. É fantástica a proposta desse aplicativo. É interessante porque a gente vai trabalhar essa questão de dos programas. Eu vi esse daí e também vi que a semelhança, né, com relação ao Manager, mas eu não cheguei a entrar, baixar e testar, né, mesmo porque não dava muito tempo, né. Mas como eu falei, eu uso sempre o Swift Perfect porque eu acho que ele também supre as necessidades, pelo menos na questão escolar, né. Ele facilita bastante na questão escolar. É um programa tranquilo também. Mas é ótimo que tenha outras opções, né? Para você não ficar preso, né? Porque senão você já viu. Porque os torneios, antes a gente fazia tudo. Opa! Parou? Oi, alô, alô, alô? Tô te ouvindo, professor. Ah, é que aqui apareceu. Ops. Pronto. Então, os programas eles são interessantes mesmo para a gente trabalhar em sala de aula. A gente tem que ter esses programas, né? Tem que ter esse recurso. A gente fazia tudo no papelzinho, né? Na mão antes. E isso é importante também saber, né?
fazer um emparceramento na mão, fazer no braço ali para ver como que funciona. Isso é interessante, fazer os cartões, os cards, né? E testando, fazendo os campeonatos. Eu lembro, eu fiz Paranaense tudo na mão, assim, tudo nos papeizinhos ali. Mas saiu. A diferença. Vocês estão me ouvindo, né? Oi? Estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Alô, Sim, alô? estamos ouvindo. Ah, tá. A diferença é que antes, quando a gente fazia na mão, tinha sempre uns questionamentos, né? Porque, você está favorecendo fazendo isso, está errado. E agora fazendo no programa, não tem discussão, né? O programa que já está encaminhando toda a proposta daí, então não tem como se preocupar. E Mas, professor, oi. sobre isso, aqui em Manaus, nós tínhamos o hate e tínhamos o gostei. Ai, ai, ai. Mas é bacana. É hate também, né? É bacana que tenha o recurso do hate para você ir aumentando o rate do aluno, se ele vai aumentar ou vai baixar. Porque o rate é um estímulo, né, para o jogador. Tinha um programa que era específico para rating. Como que era aquele programa? Era bem levezinho. Até esqueci já Professor, o nome. professor, Oi. esse aplicativo, ele já constrói o rate do aluno. Aham. Não, isso é legal. Isso que é bom. É uma grande Tinha os sacada, né? programas que a gente falou aqui nas aulas, o Chess King, o Chess CT King. Art 4.0, O CT Art é Duolingo, de, né? de programas, né? Problemas. Sim, tem aqui no celular também. Aham, Ó, isso. tem aqui 1.200, 2.400 de elo. Tem que voltar a fazer, por sinal. Voltar a fazer. Ó, aqui ele fala, estão vendo ali, né? Ó, Chess Vision, mobile, escaneando posição, mas não sei se é o de partidas. Acho que não é aqui o de partidas. Pom, 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 pom. Pular. Deixa eu ver. Ele escaneia a posição. Ele ainda está escaneando a posição. Eu queria ver a posição real, tabuleiro mesmo. Eu não sei se aqueles tabuleiros são construídos dentro desse propósito, né? Não. Então ele entra nesse daqui. Porque esse de reconhecimentos é interessante. Esse Yates Broadcast. Aqui não entrei. Esse aqui é um projeto também GitHub. Copiar, vamos ver esse aqui. Chess Vision está em tudo aqui, né? Esse aqui, Broadcast, isso aqui. Esse aqui tem que entrar e baixar e abrir para ver como que funciona no Lichess. Bom, mas esse daí de transmissão é legal. É legal se você puder transmitir partidas também é interessante do aluno, né? Achar um jeito, porque é muito caro. Você viu que os programas, os tabuleiros de xadrez, esses daqui que o Lucas colocou aqui, o da DGT é caríssimo, né? Então, às vezes, para você ter um tabuleiro desse, você tem que vender um rim daí, né? Daí é caro. Então, Chess Up aqui, ó. Esse aqui quanto que é? $70. Isso aqui não tá caro, né? $70. Antes tinha esse tabuleiro com as peças que você só apertava ali e funcionava, né? O Professor, joguinho. Inclusive. Oi? aquele da Oi? XP, vale a pena, professor? O da XP é um bom custo-benefício? Da XP? Qual que é o É, da eles, XP? Deixa eu ver. eles trouxeram uns tabuleiros eletrônicos, acho que chineses, para cá, para o Ah, não. Brasil. Deixa eu colocar aqui. Como que é? XP Esportes, eu acho. XP Sport. Sport. Eu acho que é esporte.
Bem, eu acho que a proposta era mais ou menos semelhante ao da DGT. Sério, vamos clicar aqui, vamos ver. É bom que tenha opções, porque senão a gente fica preso. A gente fica preso a aqueles preços exorbitantes. Ó, quem que tá aqui? Ele tá vendendo peixe, olha lá o tabuleiro. As peças são bonitas, as peças são bonitas, são as peças. Aí esse aqui ele deve trazer de fora também. Só que eu não sei que preço que tá saindo. Tem que ver. É esse aqui, ó. A Gering, o relógio deles, eles trazem de fora, da China, né? E daí esse daqui também deve tá vindo da China. E as peças aqui são de plástico, eu acho. Ó, pluga, plugou, plugou. Uhum. Madeira, 3.600. Gering, 2.900. Será que é só isso? Se for isso aqui, o preço tá ótimo. Ixi, o que o Só. cavalo fazer? O cavalo. Ai, interessante isso aqui, né? Eu não conhecia direito isso aqui. Eu sabia que eles estavam trazendo. Que a gente revende material da Gering, né? E professor, Então, oi. como dizer o final do Segal, quase dado. O Segal, Segal. Segal é uma figura. Ó, isso aqui é interessante para nossa realidade. Eu acho que já viabiliza qualquer evento. Ótimo. Só tem que ver se já está saindo aqui ou já. Eu não sei se ela já está disponível. E tem outro, como que é o que eu trouxe? Deixa eu lembrar. Mas aquele estava muito caro. Para você ter uma ideia, o de madeira, ele está saindo em torno de 6 mil, alguma coisa assim, 6, 7 mil. Muito caro. Bem carinho. Então, e daí tem os softs também do streaming, né? Voltando aos nossas andanças aqui pelo mundo das coisas tecnológicas. Então, essa questão do tabuleiro eu acho legal. E tem os dos streamings, né? Você tem próprio o YouTube, né? Que você pode utilizar. O YouTube é um canal que dá para você fazer suas aulas, né? Gravar suas aulas. E dentro das tuas aulas, você tem um monte de recursos. Se você não quer falar, não quer aparecer, você pode colocar os slides, né? Você projeta o conteúdo que você quer. Deixa eu colocar um YouTube da vida. YouTube. Hoje em dia tem programa que eles fazem tipo um personagem que fica falando por você. Isso, tem a IA. Cadê Também. playlist? Esse aqui são do meu conteúdo aqui. Ó, isso aqui são os meus desenhos que eu animei. Eu fiz os desenhos, daí que fiz a música, daí fiz uma animaçãozinha. Então tem assim, aqui, você pode colocar a tua voz, você pode usar os slides para fazer. Os slides você pode fazer no Canva, você pode fazer, tem uns sites específicos que fazem os slides de apresentação, que faz com IA, ele já te cria o design, ele te dá umas opções e daí você só adapta para tua realidade, né? Então é interessante, tem um monte de coisinhas interessantes. Tem a própria animação, porque quando você pega o Canvas, ele tem. Todos os programas praticamente estão usando IA, né? Eles já estão usando IA. Então ele produz alguma coisa para que você precise, né? Daí tem as aventuras, que esse aqui é o videozinho, eu fiz para as crianças lá de xadrez. Daí, esse aqui é a versão em inglês, mas tem a versão em português. Daí aqui tudo ó, fiz com animaçãozinha, com desenho, algumas animaçõezinhas, né? Tem umas bem louquinhas aqui, porque quando eu fiz isso daqui ainda tinha um software mais louquinho, ruinzinho. Então, tem essas coisinhas assim. Legal para trabalhar com os alunos, você cria os diálogos. Isso aqui tá com minha voz ainda. Tá com minha voz. Então, daí você pode desenvolver esse tipo de coisa, né? É legal. O próprio Lichess,
próprio Lichess, deixa eu ver se eu tenho aqui, o que eu tenho. O próprio Lichess dá recurso para você, aqui, Lichess, para você dar aula, para você falar lá do Lichess Broadcast. Ó, Lichess Broadcast. Daí aqui, ó, transmissões ao vivo, você faz minhas transmissões. É como você faz tuas salas, né? Teus times. Então você tem aqui minhas transmissões que você escreveu, calendário, transmissão aqui, o app, jogadores. E daí aqui você pode criar isso daqui. Isso é bom. Você pode criar e ter as suas transmissões. E depois você vai apresentando na aula, hoje eu vou falar sobre sei lá o quê, né? Daí você vai apresentando. Essas transmissões aqui é só... já terminou, né? Acho que ela deve ter falado, mas não tem a gravação, pelo jeito. Deixa eu ver. Não, só tem a partida. Isso é do mundial, do campeonato lá, né? O EI aqui. Viu? Então, essas coisas é legal, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha aqui separado. O chess.com também tem, né? Para live. Ele também tem para você dar aula. Tem esse Eleven Labs aqui que você pode... Ó, por exemplo, você não quer falar, você quer colocar a voz de alguém lá. Você pega e entra nesse aqui. Não, esse é o Lichess. É o Chess Lab. Cadê? Chess Lab. Eleven, quer dizer, Eleven Lab. A IA fala por você. Agora com IA tem um monte de coisa, né? Eleven Labs. Voz. Daí aqui tem a plataforma, daí você pega e você tem a voz, coloca a voz, pode colocar aqui, ó, veja que interessante, alguém falando para você, para dar aula. Esses são atrativos, né? São atrativos que fazem com que o conteúdo pode ficar um pouco mais interessante para o meio estudantil, né? A criançada adora essas pirações assim, né? Então é isso aí. Deixa eu ver se eu tenho mais outro aqui. Daí tem a transcrição dos textos, que é da legenda, que você pode ir incluindo dentro do teu vídeo, né? Transmissão animada, deixa eu ver. O OBS, que é legal. Isso daí, o OBS é interessante também, que é gratuito. Cadê o OBS? Tem que Vamos estar que colocar o horas OBS. lá? 11 horas é o meu ônibus. Oi? Ônibus para onde? Desculpe, professora, meu filho vai viajar para Curitiba. É teu filho, esse dali? Meu bebê, 21. Mas é a tua cara lá, ó. É meu filho, né? Tem Respeito. 21, o meu tem 20. O meu tem 20. O meu tá com 20. Então, pessoal, os programas tem esses que são bastante interessantes, que eu acho que são significativos. O próprio OBS, ó, aqui o streaming para você fazer você faz o OBS é gratuito, né? Deixa eu ver se aqui eu já tenho minha conta aqui. Entrar, nem lembro se eu tenho conta, vou descobrir agora. Professor, Oi. o senhor viu aquele que eles lançaram, estão fazendo propaganda do Lotus? Lotus? Chess Do que é? Lotus? Não, Ele funciona assim. Ele funciona assim. O senhor baixa ele e coloca lá o seu nick, tanto do Lichess como o chess.com. Ele puxa todas as partidas e ele treina e ele tipo assim, ele dá uma porcentagem isso, ó, Lotus Chess. Ele dá uma porcentagem de como você está indo nas aberturas, de preta, siciliana, de brancas, italiana, e ele mostra qual você está tendo mais dificuldade. E se baseando nessas informações, ele monta um retrospecto
de aberturas ali de planos, só que eu vi que é pago, né? A maioria ali. Mas para início ali, para aprenderem a jogar abertura, é o básico de cada abertura, uns 10, 12, 15 lances, é interessante. Mas ele tem. A limitação dele vai até onde? Número de partidas ou Daí eu vai não só até o sei. número de lances? Não, não, ele analisa todas as partidas. Ele Todas? puxa tudo, tudo. Se você tem lá 10 mil partidas, ele puxa as 10 mil e ele faz daí um gráfico de todas as aberturas que você jogou. Tipo, Ah, Siciliana, Dragão, Taimanov, Sveshnikov. Ele faz e dá a porcentagem das vitórias de pretas e de brancas. ah, é. Mas então, por exemplo, se ele pega, vamos supor que pegue lá umas 50 partidas, ele não analisa, ele não vai com profundidade dos lances, ele vai 10 lances, 15 lances, menos Não, até. não, não. Ele vê toda a partida. A toda, ele vê toda. Ele analisa toda a partida. Toda. E ele, então, onde que está a limitação? Ele cria uma Não, a árvore, professor, que limitação é nem que no Chess você não Base. pagou. A limitação é que você não pagou a conta para ele liberar tudo. Ah, para ele liberar tudo. Ele mostra só Tem que que pagar fez. a conta. É Ah, pago daí. entendi. Para ele É que nem liberar aqueles todos negócios. os. É que nem aqueles negócios que você Você- vê meio clarinho assim que tem, mas você não tem acesso. É que nem, por exemplo, eu uso aqueles programas do Chess King, né? Eu Daí tem sei. lá, tem partida, tipo, deixa eu olhar aqui. Tem sobre o Fischer, finais, tática, sistema, tem sobre o Dvorevsky, treinamento, a base do treinamento do Dvorevsky. Tem um monte de, de aplicativos, né? Do mesmo tema, Uhum. sobre a Carol Semislava, Siciliana, até partidas do Kremnik, Kasparov, Anand, Magnus Carlsen, e tem aquele o CT Art lá do Maxim Bloch, que é Aham. o livro dele e no aplicativo. Ele dá lá, por exemplo, você para a gente usar de graça, ele dá lá umas 200, 300 diagramas para usar. Mas se você quiser pagar, por exemplo, eu paguei R$ 29,90, tem, deixa eu ver quantos diagramas tem aqui. Tem 2.500 diagramas. Ixi, muita coisa, né? E daí é por temas, né? Eliminação da defesa, distração, atração, ataque descoberto, método de ataque abrindo coluna, liberação de espaço, raio-x, Desvio. interferência, bloqueio, destruição do escudo dos peões, promoção de peões, jogada intermediária. Tudo isso ele dá em profundidade e também tem os níveis, né? Nível 10, 20, até o nível 180. Aham. Nossa, bacana. Para você ver, né? Como tem recurso, né? O que não falta é recurso. Então é interessante, justamente esses encontros que eu vejo como de fundamental importância, essa troca de informações que a gente tem. Porque quando fica uma pessoa, às vezes, ela vê o mundo, uma parte do mundo, né? Agora, quando tem muitas pessoas desenvolvendo a mesma linha, procurando o mesmo objetivo, ele consegue avançar muito mais, né? Nesse sentido. Acho legal. Mas aqui, o Lucas, você colocou aqui 2.300 o DGT? Já considerando impostos e frete? Tem certeza? Sim, no AliExpress. Será que não é o chinês, aquele que está vendendo, que o Gering está vendendo? Pode ser. Talvez não seja o DGT mesmo, porque o DGT eu acho que não fica lá no Ali. É. Porque até o relógio de DGT você não encontra no AliExpress. Uma vez, numa lacuna assim que aconteceu, que deve ter acontecido do pessoal que fabrica, colocaram o DGT para vender lá. Tinha o DGT para vender. Só que eu achei estranho, né? Porque vou lá, o DGT lá, de repente depois saiu. Ele desapareceu lá do site.
Então, tinha o site ali para vender. Tinha no site. Então, que é meio restrito, né? Porque os caras ganham muito dinheiro nisso. É o Chestnut, é esse daí que eu tenho. O Chestnut eu tenho esse daqui. Esse que tem 2.300, ele é o de... É o Chestnut, é o Chestnut. Deixa eu pegar aqui. Esse que eu ia trazer para cá, para o Brasil, comercializar aqui, mas que tem aquele problema que eu falei para você, que falta a conexão. Ó, 2.700 aqui, esse daqui. Mas esse aqui é o pequeno, né? Não, deixa eu ver. Esse aqui é o grande. Deixa eu ver, 2.700. Isso aqui é peça de plástico, ó. Essa aqui é peça de plástico. Acho, deixa eu ver. Computer 7, Chestnut. Então, esse daqui. O problema é que não pluga com o telefone, com o relógio. Esse é o maior problema dele. Você não consegue plugar. Ele pluga para você conectar diretamente aqui na internet, pode jogar. Então, ele é interessante nesse sentido. Tá já incluída. Até que tá um preço bom aqui, ó. Esse mesmo aqui. Só que esse aqui eu não sei se é o tamanho dele, qual que é. Tem que ver aqui o tamanho dele. Mas é interessante isso aqui, né? Bacana. Dimensões de produto. Ó, 30,99 por 30,99. É um tabuleiro menor, ó. Tá vendo? Ele não é um tabuleiro de 5, casa de 5 por 5, né? Ó, centímetro. 32. Então é um tabuleiro menor, é pequeno. Que dá o maior custa mais caro, claro. Eu peguei o maior, aquele de 5 por 5 e as pecinhas também de madeira, e ele chegou bem bonitinho. Ele tem todos a qualidade visual, só que é aquele problema só que eu achei. Daí eu desanimei um pouquinho, daí eu deixei quieto. Agora que tem o da Gering, aí a gente vai comercializar o da Gering melhor, porque daí é mais fácil. Bom, pessoal, então, dentro desses pontos aqui, desses programas, bem interessante aproveitar ao máximo. Eu coloquei esses daqui justamente porque eu acho que eles são úteis, assim, em termos de aula, né? Claro, com algumas contribuições aqui bacana também. Eles são programas interessantes para você trabalhar em aula. E a atividade, como eu falei, está tudo aqui. É só, se vocês sentirem alguma dificuldade, você só falar. Tá, vamos lá. As questões. Alguém tem alguma questão que queira levantar para a gente poder conversar aqui? Discutir? O meu amigo lá, o Sandro. Cadê o Sandro? Cadê o Dinelli? Ok, Claudelino, professor. tem alguma... Oi. Tem alguma questão que a gente que você queira discutir, além daquelas... Da atividade 2? Ah, a atividade 1 eu fiz no início da aula, já entreguei. Não ficou bom, mas eu É. fiz. Mas na atividade 1, vocês sentiram alguma dificuldade maior, assim, das IAs? Eu vi que tem bastante a Eu, questão do chat, né? eu não uso normalmente, eu só uso no chess.com aquela básica que é você ouvir os comentários, né? E a análise. Claro. Só que Aham. assim, uso muito pouco a IA, sabe? Você Mas eu trabalha com aula ou não? dou aula, sim, de xadrez, Dá aula? robótica, empreendedorismo, mas eu não gosto de usar IA Oh, porque fica dependente muito fácil, já vi muito acontecer. a robótica dá pra fazer umas pecinhas se mexendo lá. Sim, eu uso o motor DC 5 volts, também comprei alguns novos que estavam tudo acabados, antigos, porque é assim, todo material de robótica eu que estou renovando com o meu dinheiro, porque os pais de alunos não mostraram interesse em investir, daí eu praticamente dou as aulas do meu custo mesmo. Aham. A gente tem umas Daí placas Arduino, mas material apostila antiga. no Arduino você não pensou alguma coisa assim no xadrez? Desenvolver, fazer que sirva para o xadrez? Porque você trabalha com robótica exclusivamente, né? Para ensinar a robótica em si, em geral. Não especificamente, né? Para o jogo.
No xadrez não, Então, conseguiu lá, né? eu Ali que normalmente sigo as pudesse. apostilas, mas tem poucas coisas que eu tenho mais interesse, porque na robótica eu faço mais LED e motorzinho só. Aham, Tem eu uns entendi. servomotor de vez em quando e às vezes eu desmonto uma coisa ou outra e mostro como funciona para os alunos. Eu tenho uma plaquinha de Aham. uma máquina de lavar que eles ficam tudo doido, porque eu ligo os fios jumper e daí dependendo da voltagem que eu coloco, ele liga uma parte da maquininha. Eles ficam tudo doido quando vê funcionando. É legal, né? Eles gostam Uhum. dessas Sim. novidades, assim, essas descobertas. Para ele é tudo descoberta. Para a gente também, né? Porque é Uhum. bacana ficar criando as coisas, fazendo ela funcionar, né? Dá uma É. satisfação. Acho legal. Então, Eu com a uma vez relação à cometi um erro atividade. muito grave. Nunca desmontem uma impressora sem saber o que estão fazendo, pessoal. Impressora é algo Parece bem mesmo. caótico. A impressora? Tinta tóxica por tudo naquilo lá. Ah, claro, é verdade. Não, melhor não mexer. Me lembro do Uhum. meu pai que mexia desmontava a televisão, depois sobrava a peça. Daí falou assim, sobrou a peça. Ele Uhum. desmontava, ele gostava de mexer em tudo. Mexia em carro, mexia em relógio, ele desmontava as coisas. Mas uma vez ele desmontou a televisão e sobrou a peça. A televisão estava funcionando. Aí sobrou alguma coisa lá que servia para alguma finalidade. Agora você não mexe em nada, né? Você troca uma placa, acabou, né? Queimou, troca uma placa ou joga fora, né? Porque a televisão tem basicamente, eu acho que umas 3 placas, né? Umas 3 placas, TV essas Ainda moderna. desmonto uma. Ainda desmonto uma. Dá para desmontar, você te troca uma por outra. Então é isso. Tem mais alguma dúvida com relação ao conteúdo que vocês. Deixa eu só ver aqui com relação ao trabalho Professor, entregue já. Oi, professor, no caso oi. ali são vídeos, né? Isso. São vídeos só. Os Vídeos. vídeos. É. Vídeos, então um cada um, né? Então Um de cada eu um. escolho o vídeo. Pode ser o mesmo vídeo para dois temas? Por exemplo, eu Pode. tenho um lá que eu baixei que ele fala sobre tecnologia e fala sobre tomada de decisão no mesmo vídeo. Mas daí só especifica, faz uma especificação do tempo, a partir de até lá, fala sobre isso. A partir daí vai para Não, poder. como estão em ordens diferentes ali, eu coloco lá tomada de decisão, mostro o vídeo, explico faço aquela explicação sobre o vídeo, sobre as tomadas de decisões, e daí quando eu for abordar sobre IA lá e tecnologia, e daí eu coloco o mesmo vídeo, o mesmo endereço, só que daí eu faço a abordagem sobre do que o grande mestre está falando daí. Aham. E é interessante que também você pode fazer a edição dos vídeos, né? Você corta ele aqui, corta ele lá, faz um apanhado, separa em blocos, né? Como o pessoal faz agora, eles fazem para fazer os Reels lá, eles pegam uma palestra inteira e picotam, né? Uhum. Faz- faz- E daí eles têm conteúdo por um ano. Daí é difícil, hein? Um simples É, enxadrista. não, mas tem um monte de aplicativo que você vai e faz a seleção, né? Separa o conteúdo, daí você vai Entendi. fazendo o teu material. Mas é bacana, acho que é valoroso você mexer com essas coisas para tentar sempre se aprofundar e aí conseguir mais avançar. É porque alguns aqueles Mais. que o senhor colocou ali, eu tenho já, alguns se encaixam, porque eu sempre estou vendo alguns vídeos do Cricor, do Evandro, e daí eles estão falando, eles têm comentado sobre as IAs, análise assistida no xadrez. Então, os seis ali, eu acho que eu tenho Esse uns três, conhecimento, né? quatro vídeos Porque em como casa. Oswaldo. Aham. Mas é bacana. É mesmo aquele do. Eu não sei, no chess.com, acho que tem um acervo de vídeos, não tem? Quem que Tem. é? O Laudelino que está no Biblioteca de chess.com. aulas. Você também tem, Tem. né? Já vi uns 600 lá. E ele tem quantos idiomas lá? Português? Sim. É Ele só tem você procurar. português, né? Que... Tem um monte de Ah, tem. português, tem inglês, espanhol.
Você pode Ó, procurar isso o é. GM que você quiser e vai ter lá provavelmente fazendo vídeo, só que é só a versão paga, né? Eu vi até uma aula do Stonewall, do Magnus Carlsen, há muito tempo atrás. Tinha que rever Aham. aquela aula, por sinal. Era massa. Ele explicando o sistema dele. No Stonewall. E toda hora ele falando uns vícios de linguagem. Aham. É. Mas ali é um ponto de que dá para você procurar material, né, nesse sentido. Claro que muitas vezes a gente que trabalha com escolas, as escolas não tem essas. E eu não tenho, por exemplo, eu me associei ao chess.com durante um ano, mas né, que é justamente para fazer meu trabalho, né, que eu precisava, eu ia usar o Stockfish por lá, né? Daí eu fiz, coloquei todas as partidas no mundial lá, né, de todos os mundiais, até mundial contra, acho que foi o último do Nepo e o Calce naquela época. E daí eu coloquei lá, coloquei e submeti as análises. Daí eu fiz o mesmo processo no Lichess, né? No Lichess. E funcionou também. Eu fiz uma comparação das análises ali, até que deu mais próximo, assim, não foi aquelas coisas, mas deu. Mas é legal. No E ela, para. chess.com, opa, teve mais Pode de falar. 21 milhões de pessoas que assistiram aulas em algum momento, né? A média dos 21 milhões é 30 aulas assistidas, sendo que dá para ver uma por semana de No, graça. Então, tem mais de 600 aulas de graça lá que você pode ir assistindo uma vez por semana ou pagar e ver quantos quiser, que nem eu, né? Mas é aham, interessante que 20 milhões de pessoas, a média é 30. Quase ninguém aham. vê aula lá. E tem muita coisa legal. E tem aula de um minuto. Então, Imagino que tem. literalmente dá pra ver 30 aulas em um dia tranquilamente. Aham. É que tem alguns grandes mestres que ele tem a didática, né? Que eles conseguem passar informação com qualidade, né? Tem uns que são que você não consegue entender nada, mas tem muita gente boa ali no meio, né? É que nem os nossos os campeões do mundo, né? Tinha o próprio Lichini, nas explicações que ele fazia nos livros, eram de qualidade, tinha um bom embasamento, era bem didático. O Capablanca mesmo nas análises, né? É bem claro, fácil de compreender. O Botvinnik, né, também, né, assim, pegava o Timan, né, então era esses dos clássicos. E claro que dos novos deve ter outros grandes jogadores que sabem passar essas informações. Deixa eu ver aqui alguém. Tem mais alguma pergunta ali, alguma questão que vocês queiram discutir? Alguém tem alguma dúvida com relação a algum tipo com relação às tarefas? Não? Então, Fechou então? professor, Diga. Pode eu falar, tô gostaria que ouvindo. você Oi, oi, mostrasse oi. no chess.com como é que faz para a gente transmitir um vídeo, seja uma É aula que de no xadrez. chess.com eu não tenho a conta. Assistir? Transmitir Ah, entendi. a Ah, Não, para transmissão. fazer uma aula. Para para assistir ou assistir, para fazer? Não, assistir para eu fazer deixei o uma link aula. lá. Tem que Boa estar, pergunta. tem que estar com a conta, né? Não, então, eu Você, aproveitei que eles estão em promoção, aquele negócio de Black Friday, eles deram 50% de desconto. Aí eu aproveitei e comprei hoje. Mildo, Vamos ver. depois eu explico. Eu dou aula online pelo chess.com. Ah, então tá você ok. faz, você faz também em outros streams, Oswaldo? Você coloca alguma coisa no Só no YouTube? chess.com. Ah, Só? eu não gravo, é que eu dou aula, deixa eu ver para quantos. Eu dou aula para 12. Ah, e funciona bem? Funciona. A ferramenta é muito boa. Aham. É, Inclusive, é eu pago, tô né? aprendendo a mexer ainda, não tô sabendo se aonde buscar isso tudo, né? Mas tô Eu dou aprendendo a aula mexer. individual, né? Aham. Ó, que Entendi. Eu bom. não É bom, né? aprendi a Porque dar aula mais para mais pessoas. o ideal seria, né? Ah, sim. Porque você te facilita bastante o serviço, né? Você dá aula para mais pessoas é melhor, né? Online, você pega lá uns 10
entre 10 a 20 seria ótimo. Né? Com certeza. Tudo no mesmo dia, na mesma hora. Aí matou, aí acabou. Você só trabalha com verdade, isso. eu nunca tinha pensado nessa hipótese. É que, na verdade, quando eu dou aula, eu dou aula específica para cada aluno, né? Então, os meus alunos têm de 7, 9, 11. O mais velho tem 12. Então, entendi. tudo nessa idade. Né? Uhum. E daí os que são mais velhos eu dou presencial lá em Camborão. Então aqui fica difícil. Por exemplo, vou explicar uma coisa para por exemplo, um quer jogar peão dama, outro quer jogar peão rei, outro quer jogar inglesa, outro quer jogar B3, abertura Larsen. Então cada um tem o seu gosto, daí fica difícil dar uma aula para todos da mesma coisa. Então, mais faixa etária distintas, né? Então, Sim. Bom, pessoal, então acho que é por aí. Daí, qualquer coisa a gente conversa aí no WhatsApp. Pode mandar mensagem que eu estarei lendo lá. Embora não fique comentando nada, mas que eu fico correndo, né? Mas, então, fechamos por aqui? Deixa Boa eu noite, pessoal. Até a próxima. fazer o stop recording.